Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo da história que é fascinante, mas que muita gente nem sabe que existiu. É a saga de um império que simplesmente se recusou a morrer. Um verdadeiro bastião da herança romana que sobreviveu ao seu próprio Estado-mãe por mais de 250 anos. Sabe, a gente aprende na escola que 1453, com a queda de Constantinopla, é o ponto final do Império Romano. Fim de papo. Mas e se essa não for a história completa? Pois é, existiu um estado sucessor, um fragmento do mundo bizantino que conseguiu manter a chama imperial acesa por mais um tempinho. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1204. O saque de Constantinopla pelos cruzados foi um desastre, claro, mas não destruiu o espírito romano. Ele meio que o estilhaçou, e foi de um desses cacos, de um desses pedaços, que nasceu o Império de Trebilonda. Ok, vamos lá. Como é que, do meio das cinzas de um colapso imperial gigantesco, surge um império novo em folha? A resposta é uma mistura de ambição, oportunidade e uma boa dose de caos. Pensa só, antes de 1204, existia um único império, unido. Depois, um vácuo de poder. Enquanto os cruzados montavam seu próprio império latino lá em Constantinopla, 3 estados de herança bizantina surgiram para dizer: "Ei, os verdadeiros romanos somos nós." Eram eles, Nicéia, Épiro e, claro, Trebisonda. A nossa história vai focar nesse último, o mais oriental e, por um bom tempo, o mais resiliente. E quem foram os caras que criaram esse novo estado? Bom, conheçam os irmãos Aleixo e Davi Comneno. E eles não eram qualquer um, não. Eram da realeza, netos de um imperador que tinha sido deposto. Com uma ajuda militar importantíssima da tia deles, a poderosa rainha Tamar da Geórgia, eles olharam para o caos em Constantinopla e viram a chance perfeita para criar seu próprio domínio e, de quebra, restaurar a honra da família. Agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que um império tão pequeno, espremido ali na costa do Mar Negro, conseguiu sobreviver por mais de 2 séculos e meio? Isso cercado por gigantes como os turcos seljúcidas, os mongóis e depois os otomanos. A estratégia deles foi brilhante. Não era só sobre ter um exército, mas sobre ter muita astúcia. Primeiro, eles usaram a diplomacia de um jeito único, transformando suas princesas em valiosas moedas de troca política. Segundo, eles se tornaram tão importantes economicamente que ninguém queria que eles sumissem do mapa. E terceiro, quando foi preciso, eles não tiveram vergonha de se curvar a um poder maior para garantir a própria sobrevivência. Essa frase aqui resume um dos maiores trunfos deles. A fama da beleza das mulheres da realeza de Trebisonda, junto com os dotes riquíssimos que elas levavam, tornava as alianças de casamento uma proposta irrecusável para os governantes vizinhos. Assim, eles transformavam inimigos em potencial em protetores. E então, um evento que aconteceu bem longe dali mudou completamente o jogo. Quando os mongóis destruíram Bagdá, a famosa Rota da Seda precisou de um novo caminho. E adivinha onde ela foi parar? Exato, nos portos de Trebisonda. Isso simplesmente inundou o pequeno império com uma riqueza absurda que financiou sua independência e todo o seu esplendor. Só que essa era de ouro, claro, não ia durar para sempre. Problemas internos e o surgimento de uma nova força implacável no cenário mundial começaram a projetar uma sombra bem comprida sobre o império. Foi literalmente a tempestade perfeita. Anos e anos de briga interna entre a nobreza deixaram o império todo fraturado. Para piorar, a peste negra chegou e dizimou a população. E no horizonte, o poder otomano só crescia, unificando a Anatólia e começando a olhar com cobiça para os últimos focos de resistência cristã. Numa última tentativa desesperada, o último imperador, Davi Comneno, olhou para o ocidente pedindo ajuda. Ele sonhava com uma grande cruzada para salvar seu império. O problema é que as potências europeias estavam longe e cheias dos seus próprios problemas. O sultão Mehmed II, o mesmo que conquistou Constantinopla, ficou sabendo dessas conversas e a paciência dele acabou. E assim, a gente chega ao fim, aos momentos finais do último pedaço independente do mundo romano. Um eco de mais de 1500 anos de história que estava prestes a ser silenciado para sempre. Mehmed II, o Conquistador, não era de brincadeira. Ele trouxe um exército gigantesco e uma frota para isolar Trebisonda por completo, cortando qualquer chance de ajuda ou de fuga. As muralhas da cidade eram fortes, a resistência foi valente, mas, dia após dia, o cerco apertava. Depois de um mês, sem recursos e sem esperança de socorro, o fim era inevitável.
No dia 15 de agosto de 1461, o imperador Davi rendeu a cidade. O Império de Trebisonda tinha caído. Mas olha que curioso, a história ainda tem um último suspiro. Um pequeno principado na Crimeia, um filhote de Trebisonda chamado Teodoro, conseguiu resistir por mais 14 anos. A queda deles em 1475, essa sim, foi o apagar de luzes definitivo para o Império Romano. Então por que esse império, que parece tão distante, ainda importa? Por que a memória dele continuou ecoando através dos séculos, mesmo depois de suas muralhas terem caído? O legado de Trebisonda sobreviveu na cultura. Para o Dom Quixote, virar imperador de Trebisonda era o sonho máximo, a maior das ambições. Na Itália, a expressão perder Trebisonda virou um ditado popular, que significa ficar totalmente perdido. A fama do império como uma terra exótica, rica e bela o transformou em uma lenda. A história de Trebisonda é um lembrete muito poderoso. Ela mostra que a história que a gente conhece é, muitas vezes, uma versão bem simplificada. Por baixo da superfície, existem incontáveis outros mundos, outros impérios e outras histórias, tão ricas e complexas quanto essa, só esperando para serem redescobertas.